Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live que dará sequência ao nosso workshop de gestão comercial para empreendedores. Saliento que na live de hoje faremos um sorteio, ok? Esse sorteio ele será destinado para as empresas que ainda não fazem parte do programa de residência do Bioparque. Porém, para participar desse sorteio, é necessário que o representante legal da empresa escreva seu nome completo no chat da live, bem como o nome da empresa. O resultado será divulgado ao final da live de hoje. Ok, pessoal? Agradeço pela presença de todos novamente. Obrigado por estarem aí acompanhando essa sequência de 4 lives, a qual é referente ao nosso workshop, então, de gestão comercial voltado aí para empreendedores. Agradeço de maneira especial ao Éder Mafissoni por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Éder. Bem, boa noite a todos aí, boa noite, Juliano, boa noite, colegas aí, ouvintes. Vejo que estou sendo prestigiado aqui por vários amigos aqui, dentre eles a especial agradecimento a Thelma Salles, presente aí. Obrigado por prestigiar aí, Thelma. Ana Donaduzzi, Vitor, toda a turma aí, pessoal, os empreendedores residentes no Bioparque, obrigado de novo aí pelo convite de vocês. Nós que agradecemos, Éder. O Éder, ele é formado em Direito pela Unipar, possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela FGV, possui um programa de parceiros para excelência pela Fundação Dom Cabral, possui também programas de Skill, TOS e Competências pela FDC, em parceria com o Kellogg School Management, possui também Expo Management e Advanced Management Program, HSM Educação, possui também Gestão Estratégica de Pessoas, Programa de Gestão Avançada pelo INSID e Fundação Dom Cabral, possui também MBA em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica, no setor farmacêutico pela Unicamp. Passo agora a palavra para o Éder. Bem, pessoal, boa noite de novo. O objetivo aqui é compartilhar um pouquinho da nossa estratégia, do nosso conhecimento aqui, para tentar fazer um pouquinho a diferença aí, principalmente para as empresas incubadas. Peço a vocês aí que a qualquer momento abram o microfone e perguntem. O tema é meio maçante, quando se fala de margem de contribuição, rentabilidade, gestão estratégica de empresas, realmente o tema é um pouco complexo. E não deixe chegar no final para perguntar, podem ir perguntando ao longo mesmo da explanação, que vamos tentar tornar essa aula o mais dinâmica possível. Bem, vou partir de alguns princípios aí, que a maioria de vocês já assistiu a parte que foi ministrada pelo Osmair, quando ele fala aí de composição de custos, enfim, distribuição entre custos fixos, variáveis, diretos e indiretos, custos, despesas, receita líquida, enfim. Essa foi a primeira parte do Osmair, uma parte bastante técnica, mas que ela é fundamental, na verdade, para se conseguir desenhar uma estratégia vencedora. Tivemos a parte do Lucas Soares também, que falou muito com vocês aí sobre margem de contribuição, realmente aí, como que se é calculada essa margem de contribuição, como compor. Cada empresa, na verdade, tem um método, não existe uma receitinha de bolo que sirva para qualquer tipo de segmento. Tem que se entender o custeio, saber o que é direto, o que é indireto e compor essa margem de contribuição. Também parte de um princípio aí que a maioria de vocês assistiu essa aula do Lucas também. Caso alguém perdeu alguma coisa e queira perguntar, que não está compreendendo direito algo, também é só perguntar que tentaremos responder ao longo da aula. Teve a aula do Fábio também, que falou muito sobre precificação e a questão onde é o cliente que dá as cartas também. Isso é uma realidade hoje, nua e crua no mundo todo. Fala-se muito de Oceano Azul. Tive o prazer de ser aluno no Instituto do Oceano Azul, no INSEAD.
E hoje em dia não se existe mais muito oceano azul, na verdade, para ser explorado. Essa é uma grande realidade. Rapidamente existe concorrência, enfim, e quando alguém consegue ter um produto que possa ser considerado oceano azul, tem que aproveitar o mais rápido possível, porque geralmente o prazo é muito curto aí dessa exclusividade. Bem, vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui. Fiquem à vontade em perguntar, pessoal. Bem, vamos falar um pouquinho, relembrando um pouquinho a aula do Osmair, que falou muito sobre custeio com vocês aqui. E nós vamos falar um pouquinho hoje ao longo da aula sobre demonstrativo de resultados. Nós vamos falar um pouquinho na questão de baixar o preço, na verdade, no intuito de se ganhar mercado, pode ser um desastre para o seu resultado. E algumas empresas também onde possuem gargalos, que já estão no modo de operação e tem algum tipo de gargalo, que isso passa a ser um problema bom se souber realmente como explorá-lo. Então são 3 temas hoje que eu tentei dividir um pouquinho aqui, para falar um pouquinho para empresas que estão iniciando, onde tem o primeiro produto, enfim, estão desbravando o mercado, mas também para quem já está um pouquinho mais adiantado e passa a ter algum tipo de gargalo produtivo. Bem, seguindo lá então, falando um pouquinho de demonstrativo de resultados, ele é uma ferramenta útil para qualquer tamanho de empresa. Costumo dizer aqui que quem não gera e não conhece os seus resultados não está fazendo gestão da empresa, está entregando a sua empresa à sorte. E aí, muitas vezes, o empresário pode ter muitas surpresas aqui, está amargando prejuízos sem perceber e quando vê, se depara com uma quebra e fica numa situação realmente insustentável. Mas partimos do preceito que existe num demonstrativo de resultado a receita bruta, é o nosso faturamento, aquele valor que nós emitimos da nota fiscal do nosso produto. Vocês lembram bem aí que o Osmair comentou com vocês que dessa receita bruta, desse faturamento, tem uma parte que não é nossa. Tá? Tem uma parte que é a parte tributária, que geralmente são os impostos estaduais, aí, como ICMS, enfim, que nós só retemos ele na nota fiscal, cobramos do nosso cliente e a nossa obrigação é de repassar para o governo. Então, sempre que quando falamos em gestão, nós costumamos remover esta parte do nosso resultado, nosso demonstrativo, porque ela não é nossa. E nós trabalhamos sempre, pessoal, sempre com o que chamamos de receita líquida. É já descontado o imposto aí, essa fatia que não é nossa. Nós temos um exemplo aqui, eu tentei casar os exemplos para nós seguirmos com ele aí, formando um raciocínio até o final. Então, tive uma receita bruta de 63 mil reais, arredondando a conta, paguei lá meus 12% de ICMS, os impostos em geral são 7 mil, e eu tenho uma receita líquida de 56 mil reais na minha companhia. Bem, o Osmair falou muito para vocês aí de custo de mercadoria vendida. O Lucas pegou esse conceito e transformou em margem de contribuição na aula dele. O que é considerado um custo para a mercadoria? Recapitulando um pouquinho. Eu tenho lá meus 56 mil reais de venda líquida, de receita líquida. Eu desconto o meu custo variável da mercadoria, custos, despesas variáveis. O que é isso? São aqueles custos que eles oscilam de acordo com o meu volume de vendas. Quanto mais eu vendo um produto, mais matéria-prima eu gasto para produzi-lo. Quanto mais eu vendo um produto, mais material de embalagem eu gasto para produzi-lo. Quanto mais eu vendo um produto, mais gasto de energia elétrica do setor produtivo. Mais tenho que ter mão de obra direta atrelada à produção desse produto. Esses são meus custos diretos, seria o custo da minha mercadoria vendida. Uma vez pago este custo da mercadoria vendida, que aqui está estimado mais ou menos em uma fatia bastante grande, 75% aproximadamente do total da minha receita líquida, eu vou ter, apurando esse resultado, eu vou ter um resultado operacional bruto. Vocês lembram que o Lucas falou com vocês de margem de contribuição? É exatamente este resultado operacional bruto. Então, diga-se, vendi 56 mil reais. Para produzir esses 56 mil reais, gastei entre matéria-prima,
material de embalagem, mão de obra direta do meu setor produtivo, tudo aquilo que eu consiga mensurar e atribuir de forma perfeita ao custo do meu produto, gastei R$42 mil. O que acontece? Tenho lá uma margem de contribuição agregada a este produto, uma margem de contribuição agregada de R$14 mil, ou seja, uma margem de contribuição de 25% da minha receita líquida. Uma margem de contribuição considerada boa, depende muito do setor. Hoje temos muitos setores aqui que operam hoje, por exemplo, o setor gráfico, enfim, opera com a margem de contribuição de aproximadamente 20%, transportadoras operam com a margem de contribuição muito menor do que isso, chega entre 10%, 12%, 13%, uma transportadora. Indústria farmacêutica trabalha com uma margem de contribuição agregada maior do que isso, porque tem que bancar, dentro dessa margem de contribuição, bancar também o seu desenvolvimento de novos produtos que são essenciais para a manutenção do negócio, para a perpetuidade do negócio, e o desenvolvimento é um valor muito elevado que tem que ser bancado. Então depende muito do segmento que você está inserido. No setor de TI é a maior margem de contribuição. Nós temos aí o desenvolvimento de um produto que é considerado investimento e não necessariamente um custo. E isso temos que tomar um certo cuidado, porque o que eu classifico como investimento, o que eu classifico como custo? Um software, o desenvolvimento dele é custo ou o desenvolvimento dele é investimento? Resposta padrão em qualquer curso de finanças, depende. Esse software ele foi construído, foi desenvolvido exclusivamente para um cliente e para mais ninguém? Então, esse valor gasto ele passa a ser, na verdade, considerado custo e não investimento. É um software onde eu estou desenvolvendo para múltiplos clientes, onde eu vou vender ele numa App Store, algo parecido. Esse valor gasto no desenvolvimento ele é considerado investimento e não custo. O custo depois é a manutenção disso que nós temos todo mês. Isso é importante, pessoal. Cada segmento existe uma forma de ser calculado. Bem, para que serve esse resultado operacional bruto ou margem de contribuição? Ele serve para pagar na companhia tudo aquilo que não está inserido na linha acima, naqueles R$42 mil. Tenho R$56 mil de venda líquida, de faturamento líquido, pago matéria-prima, material de embalagem, mão de obra utilizado na produção dos meus produtos, são os R$42 mil, e sobram 14, então, nessa conta, para pagar todos os outros custos, todas as minhas outras despesas, na verdade, fixas. O que são essas outras despesas fixas? O aluguel, minha folha de pagamento de administrativo de setores não atrelados à produção, energia elétrica administrativa, conta de luz, internet, enfim, todas as outras despesas fixas que eu tenho na companhia. Então, a margem de contribuição sempre é utilizada para isso. Quando a sua margem de contribuição, o valor absoluto dela, esses R$14 mil, eles são exatamente iguais às suas despesas, seus custos fixos, dá para se dizer que nós atingimos um ponto de equilíbrio da companhia. Esse ponto de equilíbrio é onde nós não estamos ganhando dinheiro, mas também não estamos mais tirando dinheiro do bolso para pagar as contas da empresa. O próprio produto, a margem de contribuição, consegue pagar todas as outras despesas. Bom, temos aqui no nosso exemplo uma companhia onde tem despesas operacionais de R$3 mil. Ora, já chegamos a uma conclusão aqui, olhando só esse DRE rapidinho, já chegamos à conclusão que se eu estou gerando de margem de contribuição ou resultado operacional bruto R$14 mil e minhas despesas operacionais fixas, elas são de R$3 mil, eu já posso dizer que eu já ultrapassei o meu ponto de equilíbrio e eu já tenho uma empresa rentável. Então, o que temos na sequência disso? Se o nosso resultado aqui está superando as despesas, nós temos um lucro equivalente aqui a R$11 mil. Bem, uma companhia que já parece legal, pelos percentuais aqui, já é uma companhia relativamente interessante. Em cima de um lucro apurado, esse é o chamado lucro bruto, digamos assim, nós ainda precisamos levar a mordida ainda do governo federal. Nós ainda temos que pagar em cima desse lucro bruto
nós temos que pagar o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social, que isso oscila muito também de segmento para segmento, gente. Até um determinado valor, nós estamos falando aí, se eu não me engano, de 15% de imposto de renda com 9% de contribuição social, ou podemos partir para 25% de imposto de renda, de um faturamento para cima, com 9% de contribuição social. A mordida realmente é pesada. Aqui nós usamos um exemplo menor, com a menor carga tributária, onde se encaixa o tamanho de empresa, onde nós teríamos um lucro líquido aqui de R$ 8.360 na nossa operação. Ou seja, um lucro líquido de quase 15%. Também um lucro líquido fantástico. Redes de farmácias hoje operam aí entre 2% e 5% de lucro líquido. Tá? Então, dá para ter uma ideia aí do que é essa nossa companhia. Revisitando, então, revisando rapidamente o conceito aí de DRE, nós temos uma receita líquida de 56 mil, gastamos para produzir 42, que sobrou uma margem de contribuição de 14 mil reais. Com essa margem de contribuição eu pago minhas outras despesas que não estão contidas no custo. Tá? Eu tenho um lucro operacional de 11 mil, paguei os impostos sobre o lucro e tenho um resultado final de R$ 8.360. Bem, deixa eu abrir rapidinho para alguma pergunta aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta a fazer em relação ao DRE? Todas as empresas que estão nos ouvindo hoje aí, as empresas instaladas no Bioparque, todos vocês aí usam uma ferramenta parecida para vocês saberem onde que estão os resultados e onde que estão as despesas? Seguindo lá, vamos falar um pouquinho de ponto de equilíbrio. Bom, para falar de ponto de... Éder, tem o Helder da Linear levantou a mão se quiser. Opa, desculpa, como eu estou em modo de apresentação, eu não consigo ver aqui a mão levantada ou as perguntas em chat. Eu gostaria que alguém repetisse para mim, por gentileza, Vitor. Eu te ajudo aí, vamos lá. Vamos lá, Helder, obrigado. Você queria fazer uma pergunta ou só colocar que vocês usam um DRE? Se quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Não, só informar que a gente usa o DRE, Vitor. Ah, beleza. Eu acredito que muitas das empresas mais novas não devem usar ainda, mas quem já está mais colocado, provavelmente sim. A minha recomendação, na verdade, Helder, Vitor, minha recomendação é que todos tenham, porque essa é uma ferramenta, assim, é uma planilha simples, uma planilhazinha de Excel, sem muito segredo, e que o importante é o seguinte, você pegar e fazer uma relação, muita gente usa o famoso livro caixa, pega tudo que você pagou ao longo do mês e você classifica em 2 grupos. Tá? Uma parte é o custo do produto mesmo, o custo direto do produto, que você compõe a margem de contribuição, e o que não foi para este custo, você joga para a linha de baixo para a despesa. Tem que fechar a conta. Você cria apenas 2 grupos, uma ferramenta básica e que deve ter, por quê? Muitas pessoas confundem no seu negócio a vida pessoal com a empresa e começam a misturar os caixas, aí começa a virar uma confusão. Você já não sabe se a empresa não é rentável ou é o sócio que está, na verdade, desgastando o financeiro da empresa. Então, por isso, pessoal, separar as finanças sempre é muito importante, principalmente num ponto de partida de uma companhia, geralmente onde ela já é deficitária por natureza, tá? Mas é muito importante separar as contas e fazer esse DRE, porque existem algumas contas básicas, pessoal, que vocês têm que fazer para saber se vocês já têm capacidade de buscar um ponto de equilíbrio e parar de desembolsar dinheiro aí no negócio de vocês. Bem, digamos que eu tive aquele custo lá, o meu custo direto de 42 mil reais, que vocês viram no DRE, mas eu tinha aquela conta para ser paga com a margem de contribuição de 3 mil reais. O que eu elenquei aqui no meu exemplo? Eu elenquei aqui que eu tenho dentro das minhas despesas de 3 mil reais, eu tenho lá 2 mil reais de aluguel para pagar todo mês. Eu tenho minha energia elétrica para ser paga aqui, que é em torno de 300 reais. Água, 80 reais. Internet, 150. O cafezinho, né? Esse é indispensável em qualquer negócio, ninguém é de ferro. 170 reais por mês. Já um cafezinho razoável, provavelmente um Três Corações, alguma coisa parecida aí. Já um cafezinho razoável por 170 reais por mês. Honorários contábeis, 300. Bem, isso falamos das nossas despesas.
Relembrando que ela é paga com a margem de contribuição. Vamos ver um pouquinho o nosso portfólio. Logo na sequência embaixo, tá? Vocês conseguem ver meu ponteiro de mouse aí? Sim, Éder, dá para ver. Perfeito. Bom, essa parte de baixo aqui eu tenho meu produto. Tá? Meu produto ainda, eu sou um negócio novo, tenho um único produto no meu portfólio e eu vendo o meu produto por R$100. Quando eu vendo o meu produto por R$100, beleza, eu dividi minhas contas lá e eu sei que eu vou gastar de matéria-prima para fazer este produto, essa unidade do meu produto, R$60 de matéria-prima. Vou gastar mais R$2 de material de embalagem e vou gastar R$8 de mão de obra direta para a produção deste produto. Olha só, quando eu desconto dos R$100 todos os meus custos variáveis aqui, eu tenho, obviamente, uma margem de contribuição de R$30 por unidade. Que conclusão chegamos aqui, pessoal? Quantas unidades eu preciso vender para que a margem de contribuição desse meu item pague as minhas despesas fixas? Olha, a conta é fácil. Se eu vender 100 unidades, tirando de margem de contribuição R$30, eu vou ter um total de R$3.000, que é o mesmo valor que eu tenho de despesas fixas. Ou seja, se eu tenho essa condição vendendo um produto a R$100, com R$70 de custo variável, ele me sobra 30 de margem de contribuição, vendendo 100 unidades, então é exatamente o meu ponto de equilíbrio. O Fábio falou muito aí na formação de preços. Fazer uma formação de preço justa, em cima dos teus custos, para que o cliente não se sinta explorado. Enfim, essa é uma forma didática, digamos, de você compor o teu custo e você conseguir saber, então, no seu negócio, quantas unidades do meu produto eu preciso vender para que a empresa zere, para que a empresa não me dê prejuízo. Bem, esse é um ponto muito delicado também. Porque do outro lado, existem concorrentes, existe o mercado, o cliente que nem sempre está disposto a pagar o que a gente quer no produto. Nesse momento, temos que ter uma reflexão aqui, pessoal. Se com esse preço de 100, eu tenho dificuldade de vender o meu produto, bem, já começa a ficar um pouquinho complicado. Vou para o mercado, não consigo vender meu produto e começa a bater o desespero no empresário. Porque o que acontece? Essa conta fixa ela tem que ser paga todo mês. O aluguel tem que ser pago, o contador tem que ser pago, enfim, aí por diante. Nesse desespero, qual a primeira tentação que vem? Vou baixar preço para eu conseguir realmente permear um pouco mais o mercado. Este é o ponto mais delicado. Baixar o preço, gente. Vocês têm que saber fazer conta para conseguir baixar esse preço aqui. Porque o que pode acontecer? Vou criar um cenário para vocês aqui, na lateral, em que minha despesa é fixa. Acabou de abrir outro quadrinho aqui. Minha despesa permanece a mesma no mês seguinte. E eu não estava conseguindo vender meu produto. Qual a minha tentação? Eu vou baixar o preço. Vou baixar o preço do meu produto em 10%. Olha o que acontece, pessoal. Quando baixo o meu preço em 10%, bem, o custo da matéria-prima não baixa. Ele continua o mesmo. Tá? Minha material de embalagem continua exatamente o mesmo preço. A mão de obra para produzir, você não vai poder reduzir o salário do seu funcionário. Continua o mesmo. Então, o que acontece? A minha margem de contribuição cai. Baixei 10% no preço, baixei para R$90, então, meu produto, para se tornar mais atrativo, a margem de contribuição caiu de 30 para 20. Então, agora fica fácil fazer a conta, já que as minhas despesas continuam as mesmas. Quantas unidades, então, se eu for vender a R$90, quantas unidades eu tenho que vender para eu pagar minhas despesas e atingir o meu ponto de equilíbrio? Olha só, pessoal. Tenho que vender aqui, deixa eu ver, essa conta, desculpa, essa conta ela está errada aqui, pessoal. Ela é 150 unidades aqui. Na hora de baixar o arquivo aqui, desconsiderem esse número aqui, por favor, é 150 unidades que tem que ser vendida. Então, o que eu vou ter? Baixei o preço em apenas 10%, e vou ter que crescer a venda em 50%. Onde eu tinha que vender apenas 100 unidades, pessoal, para cobrir meu custo fixo, agora eu tenho que vender 150 unidades. Então, olha o tamanho do esforço. Muitas vezes a tentação por cair preço,
ela pode levar uma pessoa ao desastre por não conseguir fazer a conta. O pior é não enxergar esse desastre. É uma conta tão simples de ser feita e geralmente o jovem empresário acaba não vendo esse desastre vindo pela sua frente. Só 10%, pessoal, só 10% no preço caindo. 50% a mais de esforço. O desastre pode ser ainda maior se com este custo fixo que você tem e com a sua capacidade produtiva instalada, você não consiga aumentar a sua produção em 50%. Aí você vai aumentar o desastre na sua empresa, onde já não estava bem por não conseguir vender e atingir o seu break-even, provavelmente você vai ter um desastre completo em que você vai diminuir a sua receita, vai diminuir o seu resultado e vai entrar numa forma decadencial aqui, correndo o risco de botar a empresa em quebra. Outra tentação, muitas vezes, digamos que você consiga vender os 50% a mais, vem a segunda tentação numa empresa, que também pode ser desastrosa. Aumentar custo fixo. Estou com uma tentação que a minha internet está um pouquinho lenta, eu vou pegar e vou contratar um plano de internet um pouquinho mais rápido. Então, onde eu estava gastando R$150 por mês, eu passo a gastar R$300 por mês de internet e resolvo o meu problema de internet. Bem, aumentei meu custo fixo. Eu aumentando o meu custo fixo, não consigo aumentar o preço do meu produto. Não consigo diminuir os preços, os custos aqui de materiais. O que vai acontecer? Vou ter mais um incremento aqui em relação à quantidade de unidades que eu preciso vender. Então, existem muitas ciladas no negócio em que, quando você não calcula direitinho quais são os seus custos, quais são as suas despesas fixas, quanto você tem que vender para você equilibrar o seu negócio, a diminuição do preço pode te levar a um desastre. A alteração, na verdade, do teu custo fixo, colocando mais despesas para dentro, no teu custo fixo, na tua despesa fixa, pode ser um desastre e você se colocar realmente numa situação aí de desequilíbrio total das suas finanças e não conseguir mais atingir o seu ponto de equilíbrio. Pessoal, abro de novo para considerações aí. Alguém se identificou aí? Alguém sofre com esse tipo de problema? Não conseguir vender o produto, a tentação de baixar preço para permear mercado, ou a tentação sempre de elevar as despesas fixas, na verdade. Alguém sofre com isso? Eu gostaria de algumas considerações rapidinho para a gente trocar uma figurinha e poder seguir. Vamos lá, Vitor, alguma consideração aí, alguma pergunta? Não, só um agradecimento da Thelma, Thelma Salles, então ela está parabenizando a dividir conhecimento com aqueles que estão tentando empreender no Brasil, inspirar, partilhando experiências motivas a persistir. Deixa aqui um abraço a todos. Pessoal, alguém... mas eu acho que o pessoal não tem problema de vendas não, Éder. Não tem problemas não de vendas? Não, tá todo mundo vendendo muito. Isso pessoal, é fantástico. Brincadeira, só ver se o pessoal tá tudo tímido. Que o pessoal... Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos colaborar e vamos participar. Vou participar aqui, Éder, rapidinho, porque essa inspiração toda, essa motivação, para mim, é muito bom, né? Ver como é que vocês conseguem prestar esse conhecimento para as pessoas que estão aí acreditando no Brasil, acreditando que é possível fazer. Tudo começa não só com o primeiro passo, não, mas eu acho que com os passos subsequentes. Porque às vezes a gente dá o primeiro passo, aí começa a travar aí nesse emaranhado de coisas que o mundo empreendedor, né, nos surpreende muito. Então, eu fico muito feliz que você está aqui para poder ajudar todo mundo a não desanimar e acreditar. Eu não vou poder ficar até o final, porque essa parte aqui é uma parte que não é... Eu não estou empreendendo, eu estou ajudando e tentando motivar as pessoas a continuarem aí nesse mercado genérico, que, infelizmente, é um mercado que cresce e ajuda a ampliar acesso. Então, desejo boa sorte para todos que vão poder aí beber dessa fonte, acreditar que é possível realmente fazer, porque é só olhar o Bioparque, né, olhar tudo que a Prate construiu nesse tempo todo, o tanto que avança e cresce no país, para a gente ver que não dá para desanimar, tem muita coisa para fazer. Então, parabéns aí e parabéns a todos que estão aí participando e aqueles que promovem aí o conhecimento, viu? Um abraço grande a todos. Legal, Thelma. Só apresentando a Thelma rapidamente para a turma aí. A Thelma é presidente da Progenéricos,
onde nós somos aqui pelo Grupo Prate Donadores, somos associados, e é um tema aí que ela tira de letra também, viu? Eu sou do Conselho da Progenéricos e a gente tem a oportunidade de uma vez por ano dar uma olhadinha aí no demonstrativo de resultados da Progenéricos, nos orçamentos, enfim, e as contas são impecáveis. A Thelma tem bastante afinidade com todo esse tema. Obrigado pela participação, pelo carinho aí, Thelma. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos, viu? Obrigada. Éder, surgiram algumas interações aqui. Vamos lá. O Glauber, que é diretor da Nisatec, colocou o seguinte: a meta é buscar sempre a redução das despesas fixas. Glauber, perfeito. Assim, eu não gosto de ter um único foco. Geralmente, quando a gente foca de um lado só, a gente acaba perdendo a oportunidade. Eu acredito na sinergia. Quando se entende melhor o método, claro que despesa fixa, vocês perceberam que um pouquinho que se incrementa a despesa fixa, você tem que vender muito mais para compensar isso. E a sua margem de contribuição que vai pagar essa despesa fixa. Se você consegue reduzir a sua despesa fixa, é óbvio, você precisa vender menos para que a margem de contribuição cubra a sua despesa fixa, ou se você continuar vendendo a mesma coisa, óbvio, você acaba tendo a rentabilidade começa a aparecer. Tá? Esse dinheiro sobra líquido sempre. Despesa fixa reduzida, ela sobra no lucro bruto, na verdade, se paga imposto de renda e tem impacto direto no resultado da companhia. Então, sim, custo fixo é um negócio que tem que se olhar com muito carinho. Quando se começa uma empresa, não sair contratando gente de forma desnecessária, muitas vezes o luxo, vou contratar um aluguel um pouco melhor, num lugar um pouco melhor, tudo isso tem que ser compensado vendendo. Essa é uma realidade. Então, sim, custo fixo, sim, nunca se eleva, se corta sempre, sempre trabalhando para reduzir o máximo possível. Para isso tem que ter a conta aberta e entender quem são os custos fixos, né, Glauber? Essa é a nossa sensibilização. A sua observação está perfeita e a minha recomendação também é sensibilizar o pessoal no cuidado com a queda de preço. Queda de preço significa tem que vender muito mais. Se as pessoas geralmente se enganam que se eu vou cair 10% no meu preço, eu tenho que vender só 10% a mais. Não. Olha o exemplo aqui, pessoal. Cair apenas 10% do meu preço, tenho que vender 50% a mais para se compensar aí a margem de contribuição para pagamento de despesas. Então, assim, esse é o ponto. Vamos lá, pessoal. O que mais aí? Valmir Matesco Limosini, ele falou o seguinte: não estamos vendendo nada neste ano, estamos parados desde março de 2020. Isso é realmente complicado. É uma situação complicada que aí temos um outro ponto, né? Essa pandemia aí judiou de muitos segmentos, segmento de eventos aí a pandemia judiou demais, e quem não tinha caixa para suportar e continuar pagando as suas despesas sem vender o produto, acabou quebrando pelo caminho. Então é um ponto delicado, porque o que acontece? Quando a sua despesa, aqui seria um outro tema muito interessante para uma live, e geralmente assim as empresas procuram especialistas maduros para fazer o trabalho. Quando a sua receita some, como fazer na verdade um downsize numa companhia para que você tente diminuir os seus prejuízos e passar por uma crise. Esse é um ponto muito delicado, porque despesa fixa, como o nome já diz, ela dá bastante trabalho para se conseguir reduzir. Uma renegociação de aluguel, mas muitas vezes você não consegue diminuir as suas despesas fixas aí na mesma proporção que diminuiu a sua receita. E isso realmente é um ponto delicado quando a empresa não está muito bem estruturada de caixa e estruturada financeiramente para passar esse período todo. Cuidar um pouquinho também, pessoal, tem vários de vocês aí que eu sei que estão começando um negócio. E o negócio, muitas vezes, ele precisa de investimento de longo período para que ele se monetize. Então, muitas vezes, aí, principalmente o pessoal que está na área de software, você tem o tempo do desenvolvimento do teu software até que ele gere o primeiro faturamento, até que você venda a primeira versão para um cliente. Então, todo esse período é um período de investimento. É um período de investimento que você tem que ter o dinheiro no bolso para passar, para pagar todas as suas contas, enfim. Até este momento, nós não estamos calculando margem de contribuição, nós estamos investindo num negócio para maturar ele. A partir de então, entender aí o que são despesas fixas, o que são despesas variáveis, e a gente ter esse tipo de conta que nós temos aqui. Seguindo lá, não sei se respondi a pergunta aí, mas estou à disposição aí, vamos seguindo. O que mais aí, pessoal? A Ana está com a mão levantada. Ana, se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta, fica à vontade.
Oi, Éder, boa noite. Oi, Ana, boa noite. Desculpa aqui o meu som de fundo, que tem a Lorena aqui, mas eu acho que é interessante também a gente pensar na margem de contribuição quando a gente fala de empresas que prestam serviço. Tem várias empresas no Bioparque que estão trabalhando com serviços também, então como que eles conseguem colocar os custos fixos deles e tudo mais dentro de um serviço onde não é tão simples quando a gente pensa num produto que tem a matéria-prima, tem o material de embalagem e tudo mais. Exato. Talvez algo nesse sentido também. Legal a pergunta. Na verdade, cada segmento tem a sua forma de calcular e o empresário tem que pensar o seu negócio para entender como separar as contas. Por exemplo, digamos que nós temos aqui uma empresa de consultoria. Nós vamos prestar consultoria aqui em processos de qualidade. Nesta consultoria, como que eu faço a minha composição? Eu tenho lá o meu consultor, o meu funcionário que vai até a empresa, que eu vendi consultoria, e vai realizar o trabalho de consultoria. O salário deste funcionário, ele é considerado o salário, as despesas de viagens dele, a hospedagem dele, o transporte aéreo ou terrestre que seja, tudo isso é considerado custo. Se você cobra lá 10 mil reais por essa consultoria e o teu funcionário com as suas despesas variáveis, ele custa 5, você tem 5 mil reais, então, de margem de contribuição no seu negócio. Tá? O que é despesa numa empresa de consultoria? Bem, é todo o escritório. Tá? É o meu escritório que eu tenho lá, a manutenção do meu site, a contabilidade, a internet, o cafezinho, a energia elétrica, enfim, a secretária que atende o telefone, tudo isso são custos fixos que eu tenho. Então, o que acontece? Se eu tenho lá um faturamento lá, uma receita líquida de 10 mil reais por mês, o meu consultor, aquele funcionário que vai até a empresa prestar consultoria, custa 5 por mês, eu tenho que cuidar das minhas despesas fixas. Se as minhas despesas fixas são menor que 5 mil reais, está me sobrando lucro. Agora, se as minhas despesas fixas são maior que esses 5 mil reais, quer dizer que ainda estou tirando dinheiro do bolso e não viabilizei meu negócio. Mas o importante é sempre pensar qual é o produto que eu estou entregando. É um serviço, é um produto físico? O que compõe o custo direto? O custo direto entreguei o serviço, é aquela pessoa que prestou o serviço, aquela mão de obra direta para a entrega daquele bem que você está comercializando. Todo o resto, que ele não varia de acordo com o volume de serviço que você tem, todo o resto é considerado fixo. Não sei, Ana, se consegui responder aí, tentei fazer uma analogia com o segmento aqui, mas não sei se fui preciso aí, por favor. Sim, eu acho que é isso mesmo, porque sempre tem essa dúvida numa prestação de serviço, o que entra como fixo e o que entra no variável para você poder calcular o que está sobrando, né? Exato. Então, se a gente for ver no prestador de serviço, quanto menor o espaço dele, ele consegue trabalhar no fixo, na verdade, para conseguir ter uma margem maior. Sim, nos dois, maximizar preço para ter uma margem maior, diminuir o seu custo fixo também para ter uma margem maior, são dos dois lados. Quando você tem um produto físico manufaturado, por exemplo, você trabalha em 3 pontos. Você trabalha diminuindo o teu custo fixo, você trabalha maximizando o teu preço e você trabalha também reduzindo o teu custo também, negociando com fornecedores, pesquisando matérias-primas mais baratas, enfim. Você trabalha em todas as pontas e um pouquinho de esforço, na verdade, um pouquinho de resultado em cada uma dessas pontas, na verdade, todas elas, quando você consegue um resultado positivo, você tem um resultado operacional melhor. Essa é a ideia. Agora, o importante, gente, um segredinho. Estou em dúvida como classificar. Essa sempre é uma dúvida natural que todo mundo tem, tá? Nós aqui na Prati, nós temos dúvidas gigantes aqui, é difícil se classificar as contas, por quê? Aqui são quase 400 produtos, são quase 40 linhas de produção, cada produto passa por uma rota produtiva diferente. O gerente de produção, ele é um custo fixo ou ele é um custo variável? Mas se ele é um custo variável, ele vai para qual produto? Eu divido ele, eu faço um rateio dessa mão de obra dele, eu vou incidir em cima de... Como é que eu vou usar um critério de rateio em cima disso? Bem,
Eu iria mais para o critério, um segredinho para vocês aí. Por isso é importante dividir em 2 grupos. Aquilo que você conseguir achar um critério que você consiga atribuir aquele custo direto, variável, direto para o produto, legal, coloca como custo e apura sua margem de contribuição. Tudo aquilo que você tiver dúvida, joga para despesa, joga para o outro lado, joga para aquela parte da conta que vai ser paga pela margem de contribuição. O importante é você não perder nenhuma conta. Ou ela esteja, tudo que você paga ao longo do mês, ou ela esteja compondo o teu custo para apurar a margem de contribuição, ou ela esteja compondo as tuas despesas fixas lá que vão ser pagas pela margem de contribuição. Tá? Essa dica que eu dou para vocês. Separem as contas. Na dúvida, não sei como apurar, teria que fazer um rateio, porque assim, essa despesa, energia elétrica, por exemplo, é o exemplo mais clássico de todos. Energia elétrica, ela é custo ou ela é despesa fixa? Depende. Você consegue, se você tem um único produto na tua linha de produção e você consegue separar a energia gasta pela sua linha de produção, pode ser atribuído como custo fixo, como custo variável. Agora, tenho 2, 3 produtos, eu não consigo dividir e saber exatamente quanto de energia elétrica eu gasto para cada produto. Ou não consigo separar a energia elétrica do meu administrativo, porque está tudo no mesmo padrão. Enfim, gente, esqueça, não deixe no custo. Joga lá para despesas fixas. O importante é que ela esteja contando de um lado ou de outro. Tá? Justamente, é bem essa que é sempre a dúvida. Obrigada, Éder. Legal, não há de quê. Mais perguntas aí, pessoal? Éder, tem bastante aqui, começou a ter bastante. O Helder... Quanto mais pergunta, mais dúvida tem, gente. Vamos lá. O Helder falou o seguinte, o Helder da Linear Criações, ele falou o seguinte, às vezes acaba sendo inevitável aumentar o custo, como a ampliação do espaço para a produção de um determinado produto. Nesse caso, devemos considerar como custo ou investimento. Nesse exemplo, me refiro à logística e aluguel com esse novo espaço. Boa pergunta aí, Helder, boa pergunta. Depende, assim, quando eu aumento um espaço de produção, se eu estou falando de um produto, de uma manufatura, não é só o aluguel. O aluguel, ele vai lá, o aluguel ele acaba indo para despesa fixa. Senão você tem que fazer rateio entre os produtos, enfim, mas o aluguel sempre eu recomendo que jogue para despesas fixas. Mas geralmente vem também acompanhado de investimento em máquinas, equipamentos, enfim, para a produção do teu produto. Mesmo que for na área de TI, preciso comprar mais um computador para colocar mais um funcionário. Isso é ativo fixo, é imobilizado, isso é investimento. Não coloquem isso, na verdade, como custo, porque isso é o maior erro que vocês podem cometer. Vocês vão inflar tanto o custo que a conta fica impagável. Tá? Existe uma linha lá embaixo, a gente tem alguns termos técnicos aqui, como EBITDA, nem todos vocês vão estar familiarizados com isso, que a depreciação do teu investimento ela incorre depois desse indicador chamado EBITDA, aí sim se apura o lucro bruto, se apura os impostos para saber o lucro líquido. Ele não tem efeito caixa, enfim, são alguns termos complexos aqui. Mas tomar cuidado é o seguinte, tá? A mão de obra que você vai utilizar nessa ampliação para produzir produtos, sim, essa mão de obra, elas são variáveis. Ela compõe a margem de contribuição. O aluguel eu não recomendo. Então, você faz a mesma divisão que você faz com a tua fábrica anterior, digamos assim, quando você amplia ela, você joga as contas novas na mesma classificação de antes. Se antes o aluguel da fábrica era custo fixo, continua a parte nova também custo fixo. Você segue a mesma lógica que você estava seguindo antes. E esse é um problema bom, né? Se você está precisando ampliar o seu negócio, na verdade, quer dizer que está vendendo bem, você tinha gargalo, nós vamos falar de gargalo na sequência. Isso é um problema bom de se administrar. Vamos lá, mais perguntas aí, pessoal? O Ademar Bayer está com a mão levantada. Ademar, se quiser abrir seu microfone aí, fica à vontade, cara. Não, na verdade ele estava com a mão levantada, mas eu já até pensei que tivesse baixado aqui. Era sobre o uso desse controle ali que ele passou lá no começo já. Bacana. Legal, Ademar, obrigado. Continuando, nós temos bastante gente aí da América do Sul, fora do Brasil, participando. O Alexandre Patrick Perger, ele pergunta o seguinte: quando a venda é feita em real e alguns custos de despesas significativos são realizados em dólar, quais os cuidados com a volatilidade da moeda?
Bom, esse é um problema que nós temos aqui na farmacêutica, aqui na Prate Dona Dulce. Toda a nossa matéria-prima é importada. Tá? Esse custo aqui, inclusive estamos com ele na tela, ele tem que ser atualizado. O que acontece? Estou vendendo um produto aqui no primeiro exemplo, circulando aqui, a 100. Eu tenho um custo de matéria-prima a R$60. Nós convertemos sempre pela moeda local. Mas subiu o dólar, obviamente também subiu o preço da minha matéria-prima, ela foi lá para R$70. Se eu não conseguir repassar isso no preço, eu tenho uma diminuição da minha margem de contribuição. Aqui a apuração, na verdade, é feita todos os meses e nós trabalhamos, no mês corrente, nós trabalhamos com uma taxa de câmbio para apuração de custos aqui estimada, em cima do que nós imaginamos que vai ser a taxa de câmbio média naquele mês. Tá? E ela é corrigida toda a virada de mês para apuração de custos. Então, tem que ficar muito com isso, porque geralmente no Brasil as empresas que trabalham muito acalcada, praticamente todos os segmentos que trabalham acalcadas em matéria-prima, material de embalagens dolarizadas, você sempre tem um delay para conseguir repassar isso para preço do teu consumidor, devido à guerra de mercado que existe. Então, você tem que ficar muito atento com isso, porque você tem uma elevação de custo e automaticamente uma diminuição na margem de contribuição. Todos os teus indicadores alteram. Se você não repassou esse custo para preço, tá? Você vai ter que vender mais para cobrir todas as despesas. Essa é a relação. Mas recomendo uma especial atenção para quem tem matérias-primas, produtos utilizados no seu processo aqui, que são dolarizados, ou seja, em qualquer outra moeda externa, que a oscilação dela provoca uma oscilação no seu custo. Eu recomendo dar uma atenção aqui e vocês seguirem a atualização sempre dos custos de vocês com maior frequência. Ainda mais no momento como estamos agora, né? Dólar hoje fechando em alta de novo, a 5,77 hoje, então realmente é complicada a situação. Ficar aí nessa cotação porque atinge seus custos. Vamos lá? Perfeito, Éder. O Clauber fez mais um comentário. Eu acredito que é mais um comentário. Como prestador de serviços de metrologia e calibração, nosso plano é investir uma parte do lucro em novas áreas de atuação. Com isso, aumentamos nossa gama de serviço e conseguimos melhorar nosso lucro. Eu acredito que é mais uma dúvida aí se a estratégia está boa. É isso mesmo. Desculpa, o Clauber pediu? Clauber. Tá. Clauber, na verdade, sim, perfeita estratégia. Aqui nós temos quase uma política aqui, validada via orçamento com os sócios e o conselho todo ano, mas a nossa política é investir em torno de 5% da nossa receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Você pode pegar teu lucro líquido, digamos assim, teu lucro e botar no bolso, investir num carro, numa casa, seja o que for, usar para viajar e aí por diante. Aqui nós temos uma boa parcela do nosso resultado que nós destinamos para desenvolvimento de novos produtos e perpetuar o negócio. Recomende-se que negócios novos, tudo que você conseguir salvar aí de resultados, você não jogue para a pessoa física. Você continua acreditando no seu negócio, continua investindo, criando novos produtos, inovando, porque é isso que vai garantir o teu futuro. Porque hoje não existe produto que é bom para sempre. Por mais que você descobriu um produto, que ele tenha um grau de inovação, que tenha dificuldade de novos entrantes, tem pouca concorrência, quando o povo em volta aí, os invejosos de plantão, perceberem que você está ganhando dinheiro com isso, vai ter gente querendo copiar e querendo, no mínimo, criar um produto que substitua o seu. E aí, seu produto começa a diminuir margem, e aí você não tem mais nada que substitua isso. Então, negócios que não inovam, que não pensam na perpetuidade, na verdade, são negócios fadados a desaparecer. Essa é uma realidade, porque o negócio ele é dinâmico. E não existe produto que, pelo menos não conheço algum produto que ele vai ser um pote de ouro no final do arco-íris para o resto da vida. Mas perfeito, a filosofia aqui da Prate Dona Dulce é 5% da receita líquida nós jogamos para pesquisa e desenvolvimento para garantir o futuro da empresa. Show de bola, Éder. Eu vou aproveitar rapidão para puxar um gancho do que você está dizendo. Nós, a partir da próxima semana, vamos começar com um tema chamado Estratégias de Crescimento. Nesse tema ele vai ser aberto pelo Dr. Luiz Donaduzzi. Depois eu mesmo vou falar um pouquinho sobre teoria dos gargalos, que é uma coisa que impacta aí no crescimento de todas as empresas. Uhum. Depois disso, e era aí que eu queria fazer o gancho, Dona Carmen vai falar sobre melhoria contínua. E exatamente sobre essa mentalidade de continuar
investindo em pesquisa e inovação exatamente para conseguir ter produtos melhores e produtos mais diferenciados, enfim. Exato. Então, casa bem aí com a tua fala. Bacana, Não perfeito. temos mais pergunta por enquanto. Fica à vontade, Éder. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, já que a galera entendeu a dinâmica aqui da margem de contribuição, cobertura aí de despesas, enfim, vamos para o próximo ponto. Bem, uma reflexão rápida aqui. Margem de contribuição é negativa. Apurei lá que estou vendendo o meu produto a R$100, só de matéria-prima eu gasto 110. E aí, o que eu faço? Aqui cabem algumas recomendações. Se você chegar a uma conclusão que a tua margem de contribuição é negativa, primeira coisa, revise seus custos. Veja se não tem erro, vê se o que você jogou na metodologia aí de custeio realmente são custos variáveis. Eu para fazer um pão de 1 quilo gasto 1 quilo de farinha, tá certo isso? Mas a farinha está custando mais cara do que o preço de venda do meu pão. Pô, aí lascou. Aí a gente tem um baita de um problema. Revisou a metodologia, você viu, a metodologia está correta. Segundo ponto, verificar com seus fornecedores se você está pagando na sua matéria-prima um custo justo. Porque pode ser que você está sendo explorado, ou não encontrou o fornecedor certo, enfim, e aí o teu custo não está adequado. Então, revisou a metodologia, vai verificar, a metodologia está correta. Vai verificar se você está com o melhor fornecedor, se o teu fornecedor é competitivo também, porque se ele não é competitivo, ele está matando o seu negócio, inclusive. Mas não consigo um preço melhor nas minhas matérias-primas. Bem, aí já fica um pouquinho complicado. Vamos tentar redefinir o preço, então, aumentar o preço para o consumidor. Aumentei o preço, eu não consigo vender. Aí lascou. A não ser que a sua estratégia seja de dumping para matar seu concorrente, e aí tem que ter muita bala na agulha, tem que ter muito dinheiro em caixa para ficar perdendo dinheiro para matar um concorrente. Esse tipo de guerra eu não recomendo a ninguém. Ela geralmente não leva a nada, ainda mais para empresas novas, com certeza estão brigando com empresas maiores, mais velhas, e você não vai ter mais bala na agulha do que uma multinacional, do que uma empresa grande. Então, assim, não recomendo esse tipo de estratégia. Se você verificou esses pontos, revisou seu custo, ele está correto, revisou seus fornecedores, não tem chance de conseguir uma matéria-prima mais barata, não consigo repassar a preço, meu preço fica mais alto do que o meu concorrente. Bom, fecha o seu negócio enquanto ainda tem tempo, porque assim, com certeza aí nós vamos ter um problema sério pela frente. Então, margem de contribuição negativa, gente, não se trabalha com margem de contribuição negativa. Tem que verificar o que está acontecendo. Apurou a sua conta, tem o meu preço líquido de venda, coloquei o meu custo direto variável, a conta ficou negativa, para o mais rápido possível. É hora de agir com força, porque aí você não sobra nada para pagar o resto das suas despesas, e quanto mais você vende, mais rápido você vai quebrar. Essa é uma conta delicada, gente. Eu já me deparei com situações aí em que a empresa estava rachando de vender e não percebeu que estava tendo prejuízo. Então, a conta só vai aumentando até levar essa empresa à quebra. Então, assim, pessoal, atenção, hein? Margem de contribuição negativa, ninguém trabalha com isso. Vitor falou um pouquinho que vai trabalhar restrições, na verdade. A nossa estratégia aqui de maximização da margem de contribuição, ela partiu com o pressuposto aí desse livro, que nós fizemos uma combuca aqui há algum tempo atrás, um livro chamado A Meta, ele está estampado na tela de vocês. Recomendo a todos vocês fazerem esse investimento, custa em torno de R$100 esse livro, está disponível aí em português, aí na Amazon, enfim, em várias livrarias no Brasil, ele está disponível. É considerado um clássico, ele trata das teoria das restrições, na verdade, que nós carinhosamente que chamamos de gargalos produtivos. É um livro aí que é clássico, 27 idiomas, é utilizado em mais de 200 faculdades ao redor do mundo, enfim, e é considerado um dos métodos mais bem-sucedidos aqui para melhoria contínua da empresa. Essa fica a minha recomendação aqui, e na verdade todo o nosso trabalho de maximização da margem de contribuição, ele foi acalcado em cima das teorias aqui de restrições aqui de gargalos. Falando um pouquinho para vocês aí sobre elas, bem, aqui já não é mais para aquela empresa que está nascendo, aqui é para aquela empresa já que tem 1, 2, 3 produtos, tem um processo produtivo,
E geralmente nós nos deparamos, por exemplo, aqui na Prátio Dona Luz, nós nos deparamos com um problema que eu considero aqui um problema bom, onde nós temos um gargalo produtivo aqui e nós não conseguimos produzir suficiente para atender toda a demanda de mercado. Então, assim, qual é o trabalho quando nós nos deparamos com uma demanda de mercado muito maior do que a gente consegue atender? Primeiro, identificar onde está o nosso gargalo. Fiz aqui um esquema rápido para vocês entenderem. Aqui é meu sentido de ciclo de produção, onde eu tenho, digamos assim, 4 equipamentos diferentes de produção. E atenção um pouquinho para raciocinar, pessoal. No início do meu processo, na primeira etapa, meu equipamento aqui, ele tem uma capacidade produtiva de 800 unidades por dia. Já o equipamento na sequência produtiva, o próximo equipamento do processo, ele tem uma capacidade para 1000 unidades por dia. O meu equipamento C, que é a sequência do meu processo, eu tenho capacidade para 500 unidades por dia. E no equipamento D, 800 unidades por dia. Como se fosse aqui, 800 unidades por dia minha capacidade de preparo, aqui 1000 unidades por dia a capacidade de compressão de comprimidos, aqui a capacidade de revestimento de comprimidos e aqui a capacidade de embalagem de comprimidos, dessa minha linha produtiva. São 4 equipamentos na minha linha, por exemplo. Que conclusão nós chegamos aqui, olhando esse exemplo aqui? Bom, já cheguei a uma conclusão o seguinte, que a minha linha está desbalanceada. Tenho aqui equipamentos aqui com 1000 unidades de capacidade, outros com 800, outros com 500, ele não está perfeitamente balanceado. E isso também é natural que aconteça. É muito difícil, a não ser que você compre uma linha de produção high-end, extremamente calibrada, são geralmente extremamente caras e automatizadas para que você tenha um fluxo contínuo do começo ao fim com todas as capacidades alinhadas. Mas aqui eu já chego numa segunda e a mais importante percepção aqui. Onde está meu gargalo nesse esquema aqui? Quando eu sigo aqui 800 unidades, olha só, esse segundo equipamento já não consegue ser abastecido suficientemente pelo primeiro. Então quer dizer que aqui, na verdade, esse equipamento ele não vai produzir 1000 por dia. Ele vai produzir no máximo 800, que é o que ele vai receber da etapa anterior. E o que vai acontecer na sequência? Opa! Estou produzindo 800 aqui, porque está restrito pela etapa anterior. Mas aqui eu tenho o C, que eu tenho aqui, na verdade, uma restrição maior ainda. Então, o que quer dizer? O meu gargalo ele é diretamente proporcional à minha menor capacidade produtiva de equipamento dentro da linha de produção. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês de uma linha desbalanceada, mas que o meu gargalo produtivo é de 500 unidades por dia. E isso é o que nós sofremos aqui. Sempre a demanda muito maior do que a gente tem como produzir. Encontrado este problema, o que deve ser feito? Bem, primeiro, se o teu negócio é rentável, teu produto tem boa margem de contribuição e vale a pena continuar ampliando o negócio, vamos aumentar a capacidade produtiva. Vamos trocar esse equipamento, vamos colocar um equipamento com maior capacidade para desengargalar. O equipamento ideal para se colocar aqui seria um equipamento de 800 unidades e não 500. Vamos procurar colocar esse equipamento e ampliar aí a capacidade de fabril. No nosso caso, isso é muito lento. Desde que nós tomamos a decisão de trocar um equipamento, na melhor das hipóteses, nós levamos 1 ano, desde o momento da tomada de decisão até o equipamento estar instalado. E se precisar a construção de uma unidade fabril, estamos falando aí no mínimo de 2 anos. Então, tem um problema aqui de médio prazo. Segundo ponto que nós costumamos fazer aqui, para desengargalar, é focar a equipe de processos aqui. Então, identifiquei o meu gargalo produtivo. Vou focar uma equipe de processos para maximizar a produção e esse ponto aqui é o ponto que não pode parar nunca. Mas eu acho que assim, eu vou deixar um pouquinho aí, vai ficar só de spoiler aqui para o Vitor aqui, na verdade, mas vou deixar para o Vitor tratar no tema dele, que é um tema bastante interessante. O que eu faço numa situação como essa? Tem uma demanda maior, tem um gargalo produtivo que me limita, meu tempo de reação para aumentar a capacidade produtiva é grande, o que fazer nessa hora? Bom, aí nós precisamos entender daquela planilha anterior de resultados.
fica uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que é possível ganhar mais dinheiro diminuindo o faturamento? Já pararam para pensar nisso? Geralmente se pensa, preciso crescer, para ganhar mais dinheiro eu preciso crescer, preciso ampliar o faturamento, enfim. É a melhor maneira, ampliar faturamento é a melhor maneira, realmente. Mas quando não é possível ganhar mais dinheiro diminuindo o faturamento, pessoal? Fala aí, Vitor, você sabe, né? Acho que é, hein? Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Bem, planilha grande aqui. Vamos entender devagar, vamos por partes. Aqui já estou usando um exemplo de uma fábrica, eu deixei linear os números aqui, fica mais fácil, em que eu tenho 5 produtos na minha linha. Aquela linha que vocês viram há pouco aí, com a capacidade de 500 unidades por dia, eu tenho 5 produtos aqui que eu estou produzindo nela. Tá? Vocês viram aqui, ó, cada um dos produtos eu estou produzindo 100 unidades. 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, que somam 500. Então, eu estou no limite da minha capacidade produtiva de acordo com o meu gargalo. Olha só, vamos um pouco mais. Esse produto 1 aqui, meu preço de venda dele, meu preço líquido de venda, já descontado os impostos, é de R$100. Ou seja, se eu estou produzindo 100 unidades a R$100, eu tenho uma receita líquida de R$10.000 por mês esse produto me deixa. Tem uma margem de contribuição, pessoal, de R$30 por unidade. Ou seja, se eu estou produzindo 100 unidades, R$30 por unidade, ele me deixa esse produto R$3.000 de margem de contribuição por mês. Lembram? Margem de contribuição, ele está me agregando esse produto em R$3.000 para me ajudar a pagar as minhas despesas fixas. Meu produto 2, também estou produzindo 100 unidades. É um produto um pouquinho mais caro, é um produto de R$120. Ele está me deixando uma receita líquida de R$12.000 e ele me deixa uma margem de contribuição de R$25 por unidade. As matérias-primas são mais caras, material de embalagem mais caro, ele me deixa, embora é um produto mais caro, mas ele me deixa uma margem de contribuição menor por unidade. E ele me deixa esse produto, então, R$2.500 por mês de margem de contribuição. Meu terceiro produto, de novo, 100 unidades. Opa, esse é um produto mais barato, R$90. Esse é o produto mais barato do meu portfólio. Só que é um produto que o custo dele também é menor. Ele me deixa R$9.000 de margem de contribuição, mas ele me deixa R$35 de margem de contribuição por unidade, porque o custo dele é menor. Matéria-prima mais barata, enfim, e aí por diante. E é um produto que me deixa R$3.500 de margem de contribuição por mês. Produto 4, 100 unidades, R$110, R$11.000 de receita líquida, R$30 de margem de contribuição. Me deixa R$3.000 de margem de contribuição. Produto 5, 100 unidades, meu produto mais caro, meu produto premium aqui do meu portfólio, R$140 a unidade, me deixa R$14.000 de receita líquida, é o que mais me deixa faturamento. É meu produto A aqui, digamos assim, mas os custos de matéria-prima importadas, enfim, são maiores e ele me deixa R$20 de margem de contribuição. E ele me deixa, então, R$2.000 aqui de margem de contribuição por mês. Somando as 500 unidades produzidas, somando a receita, somando margem de contribuição, eles me deixam todos esses produtos aqui R$14.000 de margem de contribuição para pagar minha conta. Vocês lembram daquele DRE que eu comecei a apresentação para vocês? Está aqui ele. Eu tenho uma receita bruta de R$63.000, desconto os impostos, tenho R$56.000 aqui de receita líquida. Se vocês somarem essa receita líquida aqui, desses 5 produtos, então R$56.000. Tá? Se vocês pegarem o custo, são R$42.000 de custo da mercadoria, minhas matérias-primas, meus materiais de embalagem, minha mão de obra direta, tá? São R$42.000 de custo, que me deixaram aqui os R$14.000 de margem de contribuição, que são esses aqui. Bem, minha despesa lá, meu aluguel, cafezinho, internet, são R$3.000, então no meu DRE está mostrando aqui, de novo, repetindo, R$11.000 de lucro bruto, paguei o imposto de renda, me sobrou R$8.360. Vamos refletir um pouquinho, pessoal. O que eu devo fazer aqui? Eu não consigo aumentar a minha capacidade produtiva, só consigo produzir 500 unidades nesse período. Tá? A minha demanda é muito maior, os clientes estão querendo comprar.
O que a gente pode fazer aqui para melhorar o resultado da companhia? De novo, olha só, resultado para mim não é receita, não é faturamento. Resultado para mim é lucro, tá? Margem de contribuição, isso é resultado. Faturamento não é resultado. O que eu sugeriria fazer numa situação como essa, pessoal? O que eu sugeriria? Eu preciso aqui livrar capacidade. Eu tenho que diminuir aqui a quantidade. A nossa teoria é diminuir a quantidade de produção dos produtos que me deixam menos resultado e não faturamento, tá? E usar essa capacidade para aumentar a produção daqueles que me deixam mais resultados. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Eu aumento o preço do meu produto que me deixava menos margem. Olha aqui, esse é o produto aqui que me deixa menos margem. 100 unidades produzidas, está me deixando só R$2.000, embora seja o produto mais caro. Eu vou aumentar o preço, porque eu quero, desculpem. Eu vou aumentar o preço desse produto. Quando eu aumento o preço, o que o Fábio falou para vocês lá? Diminui a demanda, a lei da oferta e da procura. Tá? Aumentei preço, vou diminuir a demanda. Então, aumentei o preço para R$160, tá? Com o intuito de diminuir a quantidade. Tá? Com isso, eu aumentando o preço, a matéria-prima não muda de preço, lembra? Esse aumento de preço tem um reflexo direto aqui na minha margem de contribuição. Tá? E eu consigo aqui produzir, pessoal, as 50 unidades daqui, que eu deixei de produzir aqui, eu vou produzir o meu produto mais rentável. Tá? Meu produto mais rentável é aquele que tem o menor preço, inclusive, de R$35. Então, eu saí de R$14.000 de margem de contribuição, nesse esquema, produzindo as mesmas 500 unidades, para R$15.750 de margem de contribuição. Vamos ver agora o que vai acontecer aqui com o nosso demonstrativo de resultado só com essa estratégia? Tá? Vai acontecer exatamente isso. Olha só. Eu tive aqui, lembrando aqui, onde era 56 mil a minha receita líquida, ela diminuiu. Eu tive uma diminuição de receita líquida porque eu foquei capacidade produtiva no meu produto mais barato, embora era o mais rentável. Então, eu diminuí minha receita em 2,68%, mas o meu resultado operacional aqui, a minha margem de contribuição aumentou 12,5%, e o meu lucro líquido aumentou 15,9%, porque minha despesa fixa não aumentou. Então, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês antes, gente, quando se tem gargalo e se tem oportunidade de demanda, o gargalo passa a ser um baita de um problema. Se você conhecer direitinho os números de cada produto, saber o que compõe o custo de cada produto, saber direitinho os números, você consegue trabalhar entre eles. E essa é a teoria que nós usamos aqui na prática. Estamos agora aumentando a nossa capacidade produtiva aqui, construindo uma nova unidade de sólidos aqui, de comprimidos. Para quem visitar a empresa aqui, vai ver que tem uma baita uma terraplanagem próxima à esquina da avenida aqui na Prate, aqui no centro da cidade. E estamos ampliando a capacidade. Mas, enquanto isso, nós não podemos diminuir o resultado, bem pelo contrário, queremos continuar crescendo o resultado na companhia. Então, nossa estratégia é exatamente essa, mapear linha por linha de produção, onde estão os gargalos, quais os produtos que passam por aquele gargalo, e eu fazer uma troca de valor, vender menos aqueles produtos que me dão menor resultado, para que sobre capacidade produtiva, para vender mais aqueles produtos que dão mais resultados. Então, aqui, com isso, fecha o ciclo. Eu consigo compreender o que é margem de contribuição de cada produto, eu consigo compreender onde está meu gargalo e quais são os produtos que passam naquele gargalo, e começo a trabalhar precificação do produto, a fim de você filtrar demandas, digamos assim, e você usar melhor a sua capacidade produtiva para aquilo que te dá resultado. Esse é um ponto bem delicado, gente. Bem delicado porque você precisa compreender o seu mercado. Eu estou aumentando o preço, vou aumentar em R$20, realmente vou diminuir em 50% a minha capacidade produtiva. Nunca recomendo tentar estratégias bruscas e mudanças bruscas de uma única pegada. A recomendação aqui é tateando o mercado, você sentindo o mercado.
Vou aumentar um pouco o preço, vou ver como é que o meu consumidor se comporta. Preciso diminuir ainda mais a produção desse produto, aumento um pouco mais o preço. E vira um ciclo virtuoso. Por quê? Quando você aumenta o preço do produto, você melhora a margem de contribuição dele. Você diminui a quantidade e você pode produzir aquilo que dá mais quantidade. Então, você ganha dos dois lados. Você ganha mais nesta margem aqui e você ganha mais por poder produzir maior quantidade do produto que te dá melhor rentabilidade. Então, esse é o ciclo, pessoal. E aí, assim, pode ter parecido um pouquinho confuso, não sei se eu consegui ser didático a todos, tá? Mas aqui agora vou abrir perguntas para vocês aí, para a gente tentar compreender melhor e até mesmo colocar alguns casos reais aí, caso vocês queiram aí fazer alguma simulação. Éder, Tatiane Prado falou o seguinte: se a lei da oferta e da procura diminuir, como no exemplo do produto 05, não irei abrir espaço para concorrentes e assim perder espaço no mercado desse determinado produto? Como agir nessa situação que poderá ocorrer no futuro próximo? Bem, tudo é relativo, tá? Na verdade, quando se sobe o preço de um produto, o cliente não fica contente. Essa é uma grande realidade. Então, sempre tem que ter algo motivador. Nós aqui, por exemplo, assim, o motivador para a subida de preço de um produto, claro que está calcado no aumento de custo, dolarizado, você sempre tem que ter uma boa campanha, uma boa estratégia, uma boa argumentação por trás disso. Porque senão depois o teu cliente não volta mais. Quando eu implantei, ele resolvi meu gargalo agora, aumentando o preço, diminuindo demanda e maximizando o resultado daquela minha linha de produção. Eu posso ter um cliente magoado amanhã e que eu não consigo reaver mais meu espaço de prateleira. São escolhas que nós temos que fazer. Existe o risco, por isso que você tem que se preocupar também com a satisfação do teu cliente. Nós tivemos negociações duras aqui com grandes redes de farmácia para reposicionar o preço de alguns produtos, mas nós fundamentamos muito bem, baseado em custo. Olha, aumentou dólar, aumentou matéria-prima, aumentou demais a demanda, não estou conseguindo produzir toda a demanda e nós estamos priorizando algumas coisas aqui que nós julgamos mais importantes nesse momento de pandemia. Então, assim, você tem que ter uma boa argumentação, uma boa explicação para não ter um cliente magoado na outra ponta. Porque, assim, o concorrente vai tentar ganhar esse espaço. Se você está inserido num cenário que você está sendo altamente demandada, obviamente, o que está acontecendo também? A lei da oferta e da procura. Por que você está sendo altamente demandado num ambiente competitivo? Porque algum diferencial competitivo você tem. E você pode estar deixando dinheiro na mesa também e pode estar aumentando o seu preço. Sempre quando está vendendo pouco, geralmente, não sou competitivo. Alguma coisa estou fazendo de errado. Quando estou vendendo demais, tem algum segredo do sucesso aí. E esse vender demais, quando vira gargalo, você tem que optar sempre pelo que você tem maior rentabilidade, que vai te trazer maior resultado. Mas tateando, inclusive, o relacionamento com o cliente. Éder, faremos... Oi, desculpe, cortou um pouco. Estão me ouvindo? Tem bastante barulho de fundo. Está difícil de compreender. Estão me ouvindo nesse momento? Agora sim, perfeitamente. Ok. Faremos uma pequena pausa agora. Logo mais retornaremos com os questionamentos, ok? Perfeito. Convido agora o Lucas, da empresa West Software, para dar um breve depoimento sobre a empresa, a trajetória no Bioparque. Opa, me ouvindo? Perfeito, Lucas. Beleza, então. Deixa eu só apresentar aqui. Pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas, da West Software. A West Software está aí no Bioparque já tem aproximadamente 9 meses. É uma satisfação participar aí de uma aula que ajuda no dia a dia. Hoje eu mexendo nas planilhas aqui e fazendo o fechamento do mês e gerando as faturas e boletos desse mês, a gente se depara com todas estas situações aí. E claro que durante as aulas aí a gente vai tirando dúvidas e anotando. É fantástica a aula, é muito boa. A West Software ela é uma empresa que está em dois segmentos hoje. A gente desenvolve aplicativos. Temos aí a Copavel, que é um carro-chefe, o aplicativo do produtor.
e temos outros clientes voltados à área de aplicativo, mas uma das ferramentas que a gente vem buscando acelerar dentro do Biopark é o Estcob, que é uma solução para gestão de inadimplência, né? A ferramenta, a gestão de inadimplência, ela automatiza os processos de cobrança, né? Então, através desta ferramenta, é possível fazer os envios automatizados via SMS, e-mail, WhatsApp, realizando cobranças, né? Então, muitas vezes tem lá na linha, né, não se encaixa, de repente, nesse contexto, mas perder algo que foi produzido nunca é bom. E a nossa solução vem realizando essa cobrança recorrente, né? Não uma cobrança recorrente de um produto ou de um serviço, mas daquilo que já foi produzido e está ali no grupo de perdidos, né? Então, o principal objetivo da nossa ferramenta é trazer uma facilidade, uma agilidade ao setor financeiro e recuperar aquilo que já foi produzido, né? Com relação ao nosso período aí no Biopark, nesses 9 meses, além dessas aulas que são, né, a gente participa de praticamente todas. Quando não consegue participar, a gente assiste depois as aulas gravadas. Gostaria, sim, de agradecer, e até em especial o pessoal que sempre está junto com as empresas, a Luana, o Murilo, agora o Juliano, né, que sempre estão aí dando o apoio necessário, né? Precisou, manda lá uma mensagem para a Luana, ela está sempre pronta a responder, o Murilo, enfim, toda a equipe do Biopark. A gente só tem a agradecer em meu nome, em nome de toda a nossa equipe aqui. Beleza? Obrigado e parabéns aí pela aula de hoje. Maravilha, Lucas. Agradeço pela participação. Éder, temos um questionamento da Karen Han. Ela comenta se para aumentar essa produtividade vai precisar de pessoas. Para isso, conte com o Biopark Educação na capacitação dos colaboradores da Prate. Foi mais uma colocação mesmo da Karen, um agradecimento a ti aí. Poxa, legal. Primeiro para o Lucas aí, parabéns pelo negócio, Lucas. Na verdade, assim, eu tentei fazer uma aula mais prática, como se fazer para aplicar esses conceitos aqui na prática. Geralmente essa é a grande dúvida do empreendedor. Agora sim, o que eu queria sensibilizar vocês é justamente no seguinte sentido. Tudo que eu falei aqui não tem nada de avançado, não é nem um conceito avançado, estão todos conceitos básicos aí. Hoje o empreendedor precisa conhecer minimamente um pouco sobre finanças, um pouquinho sobre contabilidade, enfim, para saber se o negócio está dando dinheiro ou não. E quando se fecha as contas, fecha os boletos, quando o Lucas falou, é o momento de começar a apurar uma planilha. Faz uma planilhazinha lá, gente. Coloca tudo que você gastou durante o mês. Tá? Coloca lá, separa o que é custo, o que é despesa. E tente apurar seus números. Na dúvida, vocês têm a mentoria aí pelo Biopark, nós somos pessoas muito bem qualificadas, como vocês viram aí a apresentação do Osmair, do próprio Lucas. O pessoal pode auxiliar aí por mentoria vocês aí para tirar as dúvidas como fazer para calcular. Me deparei com uma situação no passado em que uma pessoa me procurou, estava vendendo até razoavelmente bem, mas quando cheguei lá, pedi se a empresa estava no lucro, prejuízo, a pessoa falou, olha, acho que está dando lucro, porque assim, estou conseguindo viver bem, enfim, estou conseguindo pagar as contas de casa, enfim. Eu falei, meu Deus, misturou tudo as contas da empresa com as contas pessoais e não sabia mais se estava dando lucro ou prejuízo. Quando a gente foi apurar, na verdade, a pessoa física estava matando a pessoa jurídica. E a minha recomendação foi, se demite, coloca um profissional aí, se demite, porque assim, as tuas despesas pessoais estão tão altas que a tua empresa ainda não comporta suportar um cara como você aí, com esse nível salarial, digamos assim. Precisamos separar as coisas. E felizmente essa pessoa hoje é uma pessoa de sucesso aqui na cidade, um empresário aqui da cidade aqui, tem uma bela empresa hoje, bem rentável, está à frente do negócio dele, conseguiu compreender a dinâmica dos números aqui e fazer a diferença na empresa. Então a minha recomendação é, calculem, invistam o tempo de vocês aí para calcular, planilhar tudo isso. E para Karen, obrigado pela consideração, Karen, contamos sim. Na verdade, desde o início, o propósito do Biopark sempre é somar com a Prate Dona Dulce aqui, e inclusive resolver problemas que nós temos aqui, tanto no recrutamento quanto na capacitação, principalmente na capacitação das pessoas aqui e geração de inovação. Contamos muito forte mesmo com o Biopark.
e tem muita coisa boa por acontecer aí. Estão iniciando novas turmas aí universitárias, tivemos algumas ideias bacanas aí no último conselho aí, que o Vitor teve conosco lá também, algumas ideias bacanas aqui para programas aí de trainee com capacitação forçada, aceleração de trainee para que exerçam cargos de gestão, tudo isso envolvendo a capacitação aí pelo Bioparque. Então, continuamos sim, Karen, contando muito com vocês aqui e ansiosos aí para começar novos projetos. Éder, enquanto o pessoal vai pensando as perguntas, aí tem uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, porque o título tem uma coisa que foi talvez contraditória. A gente falou sobre como era para fazer para chegar no primeiro bilhão, só que depois nós contamos que para chegar no primeiro bilhão precisava faturar menos. Isso é um pouco contraditório. Agora, como é que a gente chega no primeiro bilhão com essa estratégia? Não, olha Você já só. parou para pensar sobre isso? Não, olha só, não diria contraditório, Vitor, porque eu coloquei alguns exemplos extremos, justamente para sensibilizar o pessoal da necessidade de calcular. Chegar no primeiro bilhão, é só imaginar o seguinte: se o meu resultado, em vez de ser positivo, ele é negativo, 1 bilhão de faturamento com resultado negativo, o resultado negativo, também o prejuízo também é milionário. Cifras grandes, na verdade, mal calculadas, eles podem desencadear aí por prejuízos milionários também. Então, essa é a necessidade de se calcular. Ninguém chega a 1 bilhão sem fazer muito bem as suas contas. Quebra antes, fica pelo caminho. Aqui na prática estamos rumando já para o 2º bilhão e a cada dia nós tentamos encontrar onde que existe furo de cálculo, furo de conceito, principalmente. Pensando todo dia o negócio, pensando todo dia como calcular de forma melhor, mais precisa, como inovar também nesses níveis de controle que nós temos. Então, assim, eu não diria contraditório por isso. Eu usei um exemplo extremo, mostrando que é possível ganhar mais dinheiro até caindo receita. Agora, o ideal sempre é crescer receita. Num planejamento estratégico usando o método Balance Scorecard, você vai chegar a alguns posicionamentos estratégicos que uma empresa pode ter. Ela pode ser um posicionamento estratégico de resgate, onde você tem que tentar salvar uma empresa que está tendo um resultado extremamente negativo. Pode ser que você chegue a um resultado estratégico, aí, um direcionamento estratégico que seja de manutenção do negócio, tá? Ou de crescimento. O nosso aqui na Prática Dona Dulce é uma estratégia de crescimento. É uma empresa que está rentável, está sólida, está desenvolvendo produtos, aplica uma boa quantidade dos seus recursos em pesquisa e desenvolvimento, ampliando o parque fabril, e nós temos a estratégia aqui de crescimento e crescimento acelerado. Essa é a estratégia. Então, assim, não diria, de novo, que é contraditório. Eu só usei um exemplo bastante crítico, digamos assim, para mostrar que, mesmo assim, é possível, se você tem gargalo, claro. Senão, sempre a estratégia de crescimento. Perfeito. Na verdade, eu puxei essa intimação aí porque é importante a gente conseguir mostrar como as coisas se casam depois. E uma coisa que fica muito clara é a gente só consegue chegar a esse bilhão graças a um bom resultado, através do retroinvestimento, através da credibilidade dos sócios e tudo mais. Sem isso, não conseguiria ir para frente. Essa era a colocação aí que eu acho que é muito válida. Sem sombra de dúvidas, é um conjunto, né? Quando nós falamos, vou agir na despesa fixa, vou agir no custo, cara, tem que agir em todas as pontas. Não dá para descansar nunca, em todas as pontas. A credibilidade é um ponto forte. Ninguém chega também a esse tamanho sem credibilidade, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Outra coisa que eu estava lembrando aqui é que ao longo da conversa lá eu falei que ia falar sobre teoria dos gargalos, parece até que o pessoal vai falar que a gente combinou isso. Isso é sintonia fina, Vitor, sintonia fina. O pior é que sim. Esse era exatamente um dos livros que eu ia falar aí, e é um tema que eu gosto muito e que eu acho que vai ser bem legal também. O Vitor da Lebenlog fez um comentário aqui. Que aula, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, Éder, pela didática. Esperamos estar com a nossa empresa no Bioparque em breve. Grande abraço a todos. Vitor, esperamos vocês no Bioparque aqui, esperamos aí nos conhecer pessoalmente, tomar um café juntos e fazer muitas contas juntos aí. Esse é o nosso objetivo. Uma coisa que é importante dizer, pessoal, o Éder ele é mentor também do Bioparque.
O Éder tem participado de mentorias a nível estratégico e tem ajudado algumas empresas aí a alavancar. Então, é bem importante essa colocação para vocês. Pessoal, cadê? Existem mais perguntas? Como é que estamos aí? Nós ainda temos alguns minutos, ou se quisermos, podemos encerrar. Nossa proposta era até 7h30. Estamos com 4 minutos aí, o Éder deu uma boa acelerada. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Perdão! Veio mais uma pergunta aqui. Boa noite, me chamo Mayara e represento a MIT. Espero chegar em breve no Bioparque para acelerar minha startup. Minha pergunta é possível chegar na meta sem que o modelo de negócio seja de retenção? Desculpe, o que você chama de modelo de retenção? Não entendi direito a pergunta. Desculpe, é Mayara, é isso? Mayara, se você quiser... Abre o microfone, Mayara, fica à vontade aí, por favor. Alô, Mayara? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Tudo bem também. Então, minha pergunta é o seguinte, por exemplo, o modelo de negócio de retenção por exemplo, um modelo de negócio de retenção fica mais ou menos parecido com o modelo de negócio de assinatura, que o cliente ele fica retido na plataforma, utilizando o serviço durante vários meses, enfim, tipo um negócio de assinatura. Se você é uma empresa de prestação de serviço, esse modelo de negócio ele não se encaixa muito em modelo de retenção, porque você presta um serviço e o cliente vai embora. Então, minha dúvida é como que eu consigo chegar nessa meta sem que o meu modelo de negócio seja esse modelo de negócio de retenção, porque aí você fica fazendo campanhas para poder conseguir mais clientes e tudo, e conseguir reter esses clientes que você já tem na plataforma. Olha só, Mayara, na verdade, assim, o que você chama de retenção, na verdade, não é bem uma estratégia de negócio, mas assim, é uma estratégia mais de marketing, onde você busca a fidelização do cliente. Você tem uma plataforma, pelo que eu entendi, nós aqui pesquisamos alguma coisa para a área médica também, em que você tente reter por um maior prazo possível aquele cliente fidelizado a você. É isso que eu entendi que você chamou de estratégia de retenção. Aí, na verdade, essa plataforma de retenção que você chamou passa a ser um produto. Você está oferecendo algum produto que o cliente faz assinatura e fica um bom tempo contigo, que aí você tem que trabalhar o teu marketing para buscar o maior número de clientes possível. Mas não deixa de ser um produto. Se o teu produto está numa plataforma digital de retenção, por exemplo, você vai cobrar uma assinatura, uma mensalidade por ele, você vai ter um custo. Você vai ter um custo lá de energia elétrica para manter servidores, de hospedagem, enfim, você vai ter as suas despesas fixas do negócio, você pode encaixar na mesma metodologia que eu apresentei para vocês. Não interessa, por exemplo, se o negócio é serviço, se o negócio é um produto, mas essa metodologia ela se encaixa para absolutamente qualquer produto. Deixa eu tentar imaginar um modelo de retenção aqui, como você tem falado aqui, um modelo de fidelização. Por exemplo, você pega um modelo aí como a Apple tem lançado aí as clouds, enfim, agora a Apple One divulgou aí vários serviços na nuvem em que você faz a assinatura da plataforma. Eles estão buscando o maior número de clientes possível para dentro dessa plataforma. Com certeza eles têm um custo apurado disso, cobram lá R$26 por uma assinatura mensal. Eles têm um custo apurado disso, o que eles gastam com servidores, energia elétrica, enfim, o que eles gastam de internet aí por diante, e eles apuram uma margem de contribuição. Então, assim, todo que tipo de negócio se encaixa nesse tipo de metodologia de margem de contribuição e que você pode trabalhar a maximização dele. Claro, se você tem só um produto, você não tem o que maximizar, você não tem que escolher entre eles. Quando é um serviço, também é um pouquinho delicado você usar a estratégia de maximização, mas a margem de contribuição ela pode ser apurada assim para qualquer produto. Me ajuda aí um pouquinho mais de exemplo, me dê algum exemplo para saber se eu consegui responder a sua pergunta e se a gente conseguiu se entender também na tua explanação aí. Por exemplo, uma empresa de energia solar, né? Ela atende alguns clientes durante um certo tempo, porém aqueles clientes eles vêm até a empresa e depois eles vão embora, né? Adquirir o produto, enfim. Então, aquele cliente você não vai conseguir mais ter novamente com aquele tipo de serviço, por exemplo, instalando placa solar. Né? No caso aí, como é que a gente poderia estar trabalhando nesse sentido, assim, por exemplo, para
conseguir alcançar essa margem que a gente está aí trabalhando durante a apresentação que você deu para a gente. Sim, bem, olha só, assim, é um segmento um pouco delicado, você tem que pensar muito bem a estratégia do seu negócio. Por exemplo, se você vende, por exemplo, sistema de energia solar, você tem um único produto, instalar para o seu cliente um sistema de energia solar. Teu produto é um bem durável, quer dizer que o teu cliente não vai precisar trocar esse sistema num curto espaço de tempo, então a tua venda vai ser para ele uma venda spot. Vendi hoje e talvez eu venda alguma coisa para ele de manutenção no futuro, mas pouca coisa. E você vai ter que trabalhar o maior número de clientes possível. Então, a estratégia é usar o boca a boca, digamos assim, um cliente te elogiando para criar o teu nome e você proliferar para os outros. Entra um pouquinho o colega que fez o comentário antes. Legal, você está vendendo o teu sistema de energia solar. Você está desenvolvendo um outro produto que este teu mesmo cliente de energia solar, que está satisfeito contigo, que ele possa comprar? Ah, legal, estou vendendo um sistema de energia solar. Daqui a pouco, o que eu poderia vender para esse cliente que me demandou o sistema de energia solar? O que mais você poderia vender para esse cliente? Você tem desenvolvido outros produtos? Porque, pelo que entendi, esse sistema, na verdade, é um sistema único, um único produto, e você precisa pensar aí como explorar melhor o teu cliente. Essa é uma realidade. Entendi. Aí, no caso, assim, a gente tem criado segmentos paralelos justamente para a gente conseguir fazer essa retenção, né? O cliente não só comprar o produto e ir embora. Eu simpatizo muito, Mayara, com produtos sinérgicos, na verdade. O cliente que te procura esse tipo de solução, ele enxerga você como uma referência, gostou do teu produto, sim, teriam que ser produtos sinérgicos a isso. O que seria sinérgico à energia solar? Não faço ideia, não sou do segmento, entendeu? Mas digamos que, não sei se internet, serviços de internet, não sei se casaria direito. A pessoa que procura automatizar a sua casa, eu vendi um sistema de energia solar para eles, quem sabe eu trabalhar também com automação residencial, automações inteligentes, enfim. Uma adição, eu acredito que aí vem, por exemplo, o cara que está procurando energia solar, normalmente ele pensa numa casa sustentável. Exatamente. Então, se tiver alguma coisa de captação, de reuso de águas, por exemplo, ou melhor uso de águas e esse tipo de situação, tenho certeza que isso deve colar. Faz cara de ser sinérgico, pelo menos na minha visão. Buscar produtos sinérgicos, desenvolver produtos que o seu cliente que está procurando aquilo também compraria. Isso teria que ter uma pesquisa de mercado, entender o perfil do cliente, enfim, o que o cliente busca, e aí por diante. Geralmente é cliente antenado em tecnologia, que está atrás disso, enfim. O que mais ele compraria? O que mais ele procura? Fazer, por exemplo, uma gestão, inclusive, de, sei lá, por exemplo, fazer o cara fazer uma geração e você trabalhar com ele para ele vender dessa geração mês a mês, e além dele produzir para si próprio, ele ainda ganhar um dinheiro em cima, e com isso, você fazendo a gestão disso, você talvez tenha um serviço recorrente também, pode ser uma situação. Também. Teria que se inteirar, na verdade, Mayra, aí, na verdade, a gente está se deparando em um planejamento estratégico bem feito do seu negócio, entender aí o comportamento do seu cliente, enfim, o que você poderia desenvolver. A minha recomendação é o seguinte, trabalhe um pouquinho ferramenta de oportunidades e ameaças, o que você tem aí de fortalezas e fraquezas, você começar a cruzar o comportamento de cliente para entender aí o que mais de produto. Investir seu tempo aí para entender o que mais que meu cliente precisa. Porque com esse produto realmente você vai vender uma vez aí a cada 20 anos, você vai vender para o teu cliente. Éder, surgindo mais perguntas aqui. Lembrando, pessoal, daqui a pouco mais nós temos então o sorteio da mentoria, mas vamos continuar com as perguntas aqui, que o papo está muito bom. Vamos lá. O Wagner Cossati, ele é diretor da Defere. Ele mandou o seguinte: monte um serviço de manutenção programado onde o cliente paga por uma pequena quantia por mês para limpeza das placas, que é um serviço extremamente importante para manter a eficiência do sistema. Então ele está dando aí uma sugestão para a Mayara, e a Mayara está respondendo embaixo aí. Olha aí, ó, consultoria gratuita aí. Obrigado aí, Wagner. Obrigado pela força aí. É isso aí, gente. É isso aí. Ideias. Pensar o negócio. A Brenda tá por aí. Brenda, quer aproveitar e fazer o sorteio? Oi, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Já voltamos. Eu vou compartilhar minha tela para fazer o sorteio, tá?
Fica à vontade, Brenda. Vocês conseguem enxergar? Agora sim. Brenda é nossa representante internacional do grupo de atração de empresas. Obrigada, Vitor. Então, vou fazer o sorteio com as pessoas que enviaram a lista, seu nome e o nome da empresa. Vou clicar aqui em sortear e veamos quem que vai ser o grande ganhador. O ganhador foi Carlos Morales Macedo, Tucutim, uma empresa do Peru. Recentemente entrou no contato agora pela landing page e estamos em negociações. Então, esse foi o grande ganador de hoje. Parabéns, Carlos. Conversamos aí nos próximos dias, então, para ver em que vocês vão querer a mentoria com a gente. Ótimo. Eu vou mandar o contato, vou contatar com eles e daí vamos ver como que agendamos a mentoria. Vai ser um portunhol. Bacana. Nossa, agora começou a entrar bastante gente. Pessoal, mais alguma dúvida aí que a gente possa aproveitar esse momento? Éder, você quer fazer alguma adição? Não, Vitor, acho que assim, falamos bastante, muito número confunde a cabeça das pessoas. De novo, pessoal sensibilizado, ou conheça seus números, ou entregue a sua empresa à sorte. Esse é o nosso lema aqui. Gastem um pouquinho do tempo, invistam um tempo aí para calcular direitinho. Na dúvida, procurem aí o pessoal do Bioparque, procurem as mentorias. Nós temos muitas pessoas muito bem gabaritadas em todos os sistemas que nós falamos aqui, que podem ajudar vocês também. E aqueles que ainda não estão no Bioparque, são bem-vindos aí. Queremos somar com todos vocês. Venham rápido para o Bioparque aqui, que só temos a tirar aproveito todos juntos. Com certeza, Éder, muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado por encampar mais uma live com a gente. Esse foi um dos primeiros temas aí que a gente conseguiu puxar ele de cabo a rabo, eu vou dizer, e a gente veio construindo ele. Eu pessoalmente gostei muito da construção que a gente fez. Acho que a gente está levando o nível de gestão de todas as empresas aí a um próximo patamar. Acho que tem muita gente que nunca tinha ouvido falar alguns assuntos que a gente colocou aí, com certeza entendeu que os números fazem a diferença. Então, assim, muito obrigado mesmo por aceitar, por fazer esse fechamento. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso. Sempre um prazer aí. Precisando, estou às ordens. Abraço a todos aí. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite, boa semana para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Éder. Gracias, nos vemos, Víctor. Chao.